Fala aí, galera. Aqui é o Cidadão X. Cara, tem uma sensacional, né, e até grave, né, para falar sobre o Macron, a Amazônia, o Bolsonaro. Mas infelizmente, ou felizmente, para alguns, hoje é quarta-feira sem Bolsonaro. Vamos desintoxicar um pouco, né, daquele monte de merda lá. Vamos falar de outras merdas, talvez tão interessantes quanto, né, e que acabam ficando ofuscadas. Porque é difícil concorrer com o governo Bolsonaro, cara. A questão das polêmicas, dos absurdos, né, a parte do sem noção, é complicado. Os caras, né, trabalham muito em cima disso daí. Mas vamos falar de outro assunto. Primeiramente eu quero dizer para vocês aí, fico muito agradecido, fico até achando legal mesmo, né, quando eu vejo a galera aí, né, meio que comovida, né, com a minha situação aqui de canal desmonetizado e tal. Galera, é o seguinte, eu falei que tava com problema aí com o mouse, que quebrou e atrapalhou a edição de alguns vídeos aí. Também falei da minha cadeira, mais uma cadeira que tá se quebrando aí. Não é porque eu tô gordo, que nem alguns idiotas ficam falando, não. Tô até no peso ideal, até melhorei esses dias aí, cara, por incrível que pareça. E eu tenho dinheiro, eu trabalho. Inclusive, não dá pra ser gordo, né, no meu trabalho. E eu tenho dinheiro para comprar um mouse, né, não aquele mouse gamer que eu gostaria de ter, né, cheio de frescura, né, com alta qualidade. Tenho dinheiro suficiente para comprar uma cadeira dessas mais baratas, com prazo de validade curto. Mas gostaria muito de ter uma super cadeira gamer, confortável. Pô, meu sonho é ter uma cadeira daquela. Mas, cara, não dá, né? Não tenho prioridades, né? E é o seguinte, fico agradecido para quem aí tem aquela intenção de ajudar, de querer fazer alguma coisa. Sei que tem gente em condições de fazer isso por mim, mas aí eu teria que me identificar, destinar uma conta. E eu estou evitando ao máximo, né, me expor pessoalmente. E eu não quero explorar nada de ninguém. Se o YouTube acha que eu não mereço ganhar nada deles, que se dane, não precisa dessa porra de dinheiro do YouTube também não. Mas aí eu vou fazendo o conteúdo conforme eu posso. Cara, é por isso que meus vídeos ficam extensos, cara. Porque eu começo a falar, parece que eu estou conversando com alguém e aí desenrola a ideia. Vamos falar do outro assunto interessante que eu falei para vocês. Vamos falar da Operação Vaza Jato. Não da Lava Jato. Vamos falar da operação que desmascara a Lava Jato. Que é a galera do Intercept lá, que está, né, transcrevendo e divulgando aquelas mensagens, né, que eles hackearam ou conseguiram de alguma forma, e que mostra que a Lava Jato, ou melhor dizendo, na minha visão, a Farsa Jato, era uma grande conspiração criminosa, que envolvia, né, prejudicar algumas vítimas, no caso adversários, não vou dizer vítima não, tá? Adversários, favorecer outros no jogo político e ter alguns benefícios. Cara, corrupção, conspiração, conduta criminosa. Isso era a Lava Jato que muitos idolatravam e idolatram até agora. Sobre a Lava Jato, a gente já viu, o esquema conspirador ali. A gente fica só tentando, confirmar o que a gente já imaginava antes. E principalmente desmascarar, aquele código ético e moral de parcela da população que ficava idolatrando aqueles babacas lá, aqueles criminosos. O Intercept, que está à frente aí da Operação Vaza Jato, ele tem uma estratégia interessante, como vou falar que nem o Bolsonaro, no tocante, ele tem uma estratégia interessante, a respeito, de como divulgar as mensagens. E a estratégia deles é funcional e efetiva até agora. Eu acho maldosa, mas não dá para você, ser proporcional, ser bondoso com criminosos, bandidos como esses aí, que manipularam toda uma nação, manipularam o resultado de uma eleição. Então não dá, tem que bater e bater da forma mais eficiente possível. E aí que funciona muito bem a estratégia do Intercept, que fica divulgando, partes, das mensagens vazadas lá, aos poucos, e de maneira seletiva, cuidadosamente, escolhida para cada dia, para cada situação. Cara, a ideia dessa estratégia aí é impossibilitar, é minimizar ao máximo qualquer estratégia de defesa dos denunciados, dos acusados. Não dá a mínima chance para os caras. Vem lá uma mensagem cirúrgica, revelando alguns comentários, algumas observações, algumas condutas do pessoal da Lava Jato ali, que não deixa como os caras nem mentir para se defender, e olha que eles são profissionais em mentir. Eles não conseguem distorcer a situação
Porque a mensagem é colocada de uma forma, é divulgada de um jeito que impacta a opinião pública, né? A galera já olha e fala assim, pô, faz sentido. Então, por mais que eles queiram distorcer, inventar uma conspiração para soltar o Lula, os hackers russos e tal, falando isso, cadê os hackers? Fizeram um maior showzinho em cima dos hackers, né? Se era tão importante, se era uma coisa tão... Como assim? Esquece, não colou essa mentira, vamos partir para outra? Tá vendo como que o negócio é? E eles também não conseguem, né, fazer outra coisa que eles tentam muito, né, os denunciados lá, que é minimizar a coisa. Porque toda vez que eles tentam minimizar o efeito das mensagens vazadas, né, meio que confirma, meio que eles confessam, né, que é real aquilo. Mas eles insistem ainda naquela ideia de que não, é tudo mentira, é tudo fake news, né, são mensagens adulteradas, produto de crime e tal, conspiração contra a gente, estão perseguindo os heróis do Brasil, né, gostam de se vitimizar. Mas vez por outra, né, você fica entendendo, você confirma que, porra, é tudo real, cara. Você não precisa, né, acreditar exatamente nas mensagens. Essas mensagens só confirmam o que a gente viu na realidade. Quando eu vejo as mensagens da Vaza Jato, né, eu penso nisso, cara, só confirmam o que a gente viu de efetivo mesmo, na conduta dos caras. Só tá eles explicando o que eles fizeram. É algo assim, absurdo. Já era para ter um monte de gente presa a respeito desse processo aí, mas deixa pra lá, né, cara? Vamos esperar a justiça brasileira, né, o que não dá para esperar muito dela. O problema dessa estratégia aí do Intercept, de ficar divulgando aos poucos, né, as mensagens, né, tem um lado positivo e tem um lado negativo. O lado negativo é exatamente, né, o modelo de governo atual aí. Cada liberação de conteúdo, cada liberação de denúncia, né, tem um impacto proporcional à sua gravidade. Concorda comigo? Quanto mais grave aquilo que foi divulgado, né, maior tem impacto na opinião pública. O problema é que a gente está concorrendo com um governo que manipula a opinião pública, né, tira a atenção da opinião pública com polêmicas e absurdos todos os dias, cara. E alguns deles muito graves, por sinal. Talvez pelo absurdo envolvido, né, pelo ridículo, né, pela vergonha, né, ou até a conduta criminosa, que é tão grave quanto o que foi revelado da Vaza Jato. O governo Bolsonaro, ele é, sabe, algo que nem o governo Temer conseguiu ser, né, no seu auge aí da roubalheira, das denúncias. É algo assim que não tem como você comparar com nada que eu me lembre da política brasileira. E olha que a gente já teve FHC, Privataria Tucana, teve Mensalão do PT, teve Collor, né, teve lá a Dilma falando as bobagens dela, teve o Temer, sabe? E o governo Bolsonaro em 6 meses, cara, é algo sensacional, né, no lado negativo. Então, as mensagens da Vaza Jato que vão saindo, né, elas têm um impacto perante a opinião pública, mas às vezes ele é, né, dividido, divide a atenção, minimiza um pouco, né, a gravidade do que seria, né, muito porque a gente está olhando para outras coisas. No caso hoje, para o Macron, para o Coiso Torto, para a Amazônia. Mas mesmo assim, acho que tem tanto conteúdo que eles, né, podem correr esse risco, né, de não ter o impacto que eles gostariam. Outra parte da estratégia da Vaza Jato que eu vejo ali, né, que eu não sei se isso é bom ou ruim, a gente vai ver lá na frente, né, que tem uma parcela da população que já acredita, não precisa de mais nada. Aquilo é só combustível para a gente incendiar a opinião pública, aí postando nas redes sociais, levando para o debate, né, calando a boca dos bolsominions. E tem aquela parte, né, da população, dos bolsominions alienados, que não importa o que seja divulgado lá, não importa nem que seja confessado, confirmado, comprovado, eles não querem acreditar. E mesmo que acreditem, eles não ligam. Pode ser uma conduta criminosa absurda. E eles acham que aquilo é justificável, que aquilo é legítimo. Então é complicado, cara, trabalhar aqui hoje no Brasil. Nesse mundo de fake news, de polêmicas artificiais, de população, né, altamente alienada. Você está mostrando uma conduta criminosa e tem gente que acha que não, é justificável. É assim mesmo. Né? Dá para tolerar isso daí? Não dá, cara. Ou é justiça ou não é. Não tem esse negócio de justiça parcial, de justiça, né, ultrapassando a lei. Não existe isso, cara. Quanto, né, aos envolvidos, né, aos denunciados, no caso, só resta para eles hoje, já de maneira desesperada, negar o conteúdo. Né? Já falei, eles não conseguem mais mentir para justificar, porque nem dá tempo, né, porque vem outras mensagens e destrói ainda mais, né, a versão mentirosa deles. Eles não conseguem mais distorcer a situação.
E toda vez que eles tentam minimizar, né, a gente fica naquela ideia de que, confessor, tá minimizando, não tem nada demais do que eu disse. Ué, até um dia atrás estava dizendo que não falou nada, né, que a mensagem era falsa. E agora está pedindo desculpas, como o Moro pediu desculpa para a MBL, dizendo que as mensagens são falsas, mas se eu disse, peço desculpas. Isso não existe, cara. Eu saí do tal do Telegram em 2017, mas uma das mensagens ali, que eu não sei que são autênticas ou não, podem ter sido adulteradas, tem uma referência da minha parte, na qual eu reclamaria ao procurador Deltan contra um protesto realizado lá em 2016, na frente da casa do ministro Teori Zavascki. Consta ali um termo que não sei se usei mesmo, acredito que não, pode ter sido adulterado, mas queria dizer assim, pedir minhas escusas se eu eventualmente utilizei, porque eu sempre respeitei o Movimento Brasil Livre e sempre agradeci o apoio que esse movimento deu, não só Lava Jato, mas esse movimento nos últimos anos, nos últimos 5 anos, de avanço contra a corrupção e construção de um país melhor, de um país mais íntegro. Então fica a minha referência, uma conversa privada. Não sei se é autêntico essa mensagem, mas enfim, quero externar aqui o meu respeito a todos os membros do Movimento Brasil Livre e, enfim, se de fato usei o termo, peço escusas, mas saibam que tem todo o meu respeito e sempre terão. Isso não existe. Só no Brasil que esses caras estão soltos ainda. Né? Mas eles ficam tentando negar. Né? Por quê? Negar funciona da seguinte forma. A ideia deles é forçar uma dúvida, pelo menos na parcela da população que está ao lado deles. Né? Aquela população que está ao lado deles precisa, né, de se alimentar de algum tipo de, nem que seja de fake news, né, para contra-argumentar nas redes sociais, no debate público, né, porque eles estão sendo massacrados todos os dias. Todos os dias a gente que está aqui na resistência contra o governo, de oposição, a gente dá pedrada todo dia na cara deles. Tapa na cara, humilhação, cuspe, chute. Né? É um massacre contra eles. Né? E eles estão tentando resistir. E eles precisam, né, de algum tipo de argumento. Então, eles vão lá, o pessoal da Lava Jato, e falam, pode ser mentira essas denúncias, né? Esse vazamento de mensagens aí é duvidoso, pode ter sido adulterado e tal. Eles ficam nessas, né? E a ideia é isso, criar uma dúvida para que essa galerinha que ainda apoia eles, né, consiga pelo menos se manifestar publicamente para defendê-los. Né? Que nem isso vocês estão conseguindo mais. E nessa questão de mentir, você sabe, né? Você vê o Bolsonaro agindo. Eu não posso falar dele, cara. Né? Mas você vê o coiso torto aí, né? Vai mentindo tanto que tem uma hora que você não consegue sustentar nada daquilo. Né? E você começa a passar por ridículo, por um pateta. Né? Um mentiroso, um canalha, um mau caráter. E é pior ainda. Por exemplo, né, a última da Vaza Jato, né, que saiu ontem, estou publicando o vídeo hoje na quarta-feira, né, e eu acabei me estendendo aqui com explanações maiores, né, dá conta dos procuradores envolvidos, né, na Lava Jato, né, que trabalhavam na Força Tarefa, e nos seus grupos, né, lá do Telegram, nos aplicativos de mensagem, né, eles estavam comentando, fazendo observações, né, do caso Lula. Né, porque eles meio que criaram uma estratégia, né, de como agir, de como reagir, de como contra-atacar. Né, a cada atitude da defesa, né, no processo do Lula lá, eles tinham lá meio que se preparando, meio que se organizando, né, se comunicando aqui para melhor, né, conseguir seus objetivos. Que no caso era manter o Lula preso, manter o Lula, né, como o vilão da história, né, sustentar a farsa jato deles. Então eles usam muito, né, de manipulação de opinião pública, né, ligando movimentos de rua, né, no caso os movimentos populares comprados aí, né, informantes em revistas, né, TVs, né, palestras, né, outdoors, né, bancando, né, do próprio... eu não sei se é recurso deles, porque aquilo é dinheiro público. Né, pegando dinheiro público para enganar o público, né, para ficar a galera do lado deles. E a última agora revelou que os procuradores, nessas trocas de mensagens deles, né, meio que estavam fazendo, né, eu não sei como que eu posso dizer, piada, né, menosprezando, desrespeitando,
né, sendo asquerosos, mau caráteres, eu não sei. Eles estavam fazendo meio que comentários a respeito, né, daquelas mortes, né, que circundaram o Lula na época da sua prisão. Ao final do seu processo ali, né, a gente tinha lá a figura da morte, né, da Marisa Letícia, né, a esposa, né, a afinada esposa do Lula. Depois, na sequência, o Lula já preso, a gente teve a questão, né, do irmão do Lula, que faleceu. Teve o neto do Lula, que também faleceu. Pegou pesado, né, mano? A justiça tem uma cobrança kármica um pouco mais pesada com algumas pessoas. E acredito que, você como cidadão comum deve ter se colocado em algum momento no lugar do Lula, mas nem todos têm essa capacidade aqui, né, de que se fosse você perdendo a sua esposa, namorada, né, ou perdendo seu irmão, né, ou perdendo seu neto, seu filho, como você se sentiria? E os comentários dos procuradores meio que desrespeitavam essa questão do luto ou do suposto sofrimento do Lula. Eles estavam desdenhando, sabe? E o que eu fico pensando, né? Eles estavam falando ali que, mas o Lula pode usar isso politicamente, está explorando a situação, né? E eles estavam agindo ali para impedir o Lula de comparecer ao velório, né? Para impedir o Lula de dar entrevistas, né? Criticando a postura do Lula de explorar politicamente a situação, né? Tentando colocar sempre o Lula como vilão da história, né? Para manter a opinião pública contra ele, né? E eu fico pensando ali, cara, né, pode até ser uma estratégia da parte do Lula, mas independente disso, né, se ele explorou politicamente ou não a situação ali, acho que não cabe a outras pessoas, né, ficar debochando, né, do luto, né, de alguém. Né, você é adversário, você é inimigo, né, que nem aquela galerinha que comemorou a morte, né, do netinho do Lula lá. Né, esses procuradores, cara, a gente imagina o quê? Né, são pessoas que trabalham pela justiça, né, pelo Estado brasileiro, representam a população, o interesse público, né, e são ali, né, tem um investimento em cima deles, né, eles são preparados, né, eles fizeram faculdade, especializações, estudaram, né, ganharam, né, o direito, através de um concurso público, na maioria dos casos, né, de serem a justiça, de serem o Estado brasileiro, de preservar a ordem na sociedade. Então a gente tem a imagem de que eles são seres superiores, apesar de não serem, mas eles se colocam nessa posição. Né? Intelectualmente eles deveriam ser, né, superiores e imparciais, né, e, sei lá, e com um ideal, um preparo técnico suficiente, né, para ser acima de qualquer dúvida, de qualquer questionamento, principalmente, né, no âmbito, né, moral e ético. Não tem? Era para a gente nunca duvidar da ética e de uma moral de um juiz, cara. Esse é o sistema ideal. E aí você vê o comportamento desses procuradores, né? Se eles estão fazendo piada, fazendo graça, né, a respeito da morte dos outros, como se isso fosse alguma vitória, né, do grupo deles, né, que isso ia dar algum tipo de vantagem para eles, como explorar para se beneficiar do caso, como impedir que o outro se beneficie da situação. Se o Lula, né, não tinha moral, não tinha ética e ia explorar politicamente aquilo, o problema é do Lula, ele vai ser cobrado depois. Como eu disse, a justiça cósmica é um pouco mais agressiva. Né? Mas, a justiça brasileira fazendo, né, chacota do negócio, os procuradores do caso, né, não tem um pingo de sensibilidade, ou seja, não tem um mínimo de ética e moral, né, para regrar ali a sua conduta, o seu comportamento, né, e ficam brincando, fazendo piadinha ali sobre a morte. Eu, sinceramente, cara, eu gosto muito do direito, né, eu fiz 2 anos de direito, gosto muito do assunto, gosto de ficar ouvindo juristas, juízes, né, para entender ali o contexto. E ali, cara, é decepcionante, é frustrante saber que a gente está na mão desse tipo de justiça aí, ó. Desse tipo de promotor, de procurador, de juiz. Gente do mais baixo nível, caráter, moral, ética, não tem nada por dentro desses caras. É só ódio, ambição, né, e tem que usar as ferramentas necessárias para conquistar lá os seus objetivos, manipular, distorcer, mentir. Esse cara que está acima de você, é esse cara que vai te julgar, é esse cara que vai preservar a sociedade ideal para você. Cara, não tem condições de a gente assimilar isso, a gente aceitar isso. Sabe? É algo nojento. Eu acho que qualquer pessoa decente na vida ia olhar aquilo, né, ver os caras fazendo piadinha, né, brincando, né, fazendo, sabe, comentário desrespeitoso na questão do luto, na morte de outra. Eu sei lá,
ainda sabendo, né, de toda a farsa Jato envolvida, né, da conspiração ali, da conduta criminosa deles, para prejudicar o Lula, né, para favorecer que o outro ganhasse e eles fossem beneficiados, né, eu, sinceramente, cara, não tem mais o que falar sobre a Lava Jato, né, é só esperar a população entender o que aconteceu. Né, e eu acho que o mais grave veio na sequência da divulgação das mensagens. Uma das procuradoras, né, no grupo de mensagens ali, né, veio a público e se manifestou, né, pedindo desculpas, né, pelo conteúdo ali, pela parte dela das falas, né, pelas mensagens dela, né, que estão ali desprezando, desrespeitando, né, sendo, sabe, é revoltante, cara. E eu vi a procuradora se manifestando, pedindo desculpas, né, tentando se explicar, né, eu não sei qual a motivação dela, né, se tem algum tipo de mínimo, né, de consciência ética e moral dentro dela, ou se ela está com medo de alguma, né, repressão, né, até pela sua vida profissional e tal, né, porque a coisa está se virando contra eles, deixaram de ser os heróis e agora são os vilões, e ela já está tentando livrar a cara dela, eu não sei. Mas quando ela foi lá e pediu desculpas em público, né, pelo conteúdo das mensagens, pelo menos da parte dela, aquilo ela está confessando a veracidade, né, da Vaza Jato. Então aquela tese deles de que é tudo mentira, está adulterado as mensagens, é uma conspiração para prejudicar os heróis, é mentira, cara. Aquilo não vale nada. É mais uma mentira, o que torna a situação mais grave ainda. Eles escondem a farsa, a conspiração deles com mentiras. E aí a procuradora vem e fala, como o Moro fez, sem querer daquela vez, a galera talvez não tenha dado a devida importância, né? Ah, mas eu não falei mal do MBL, mas se falei, desculpas. Aquilo foi, sei lá, confissão. E o que a procuradora fez agora, ela confirma, né, que é tudo verdade, o que estava sendo posto aí na Vaza Jato, né, nas mensagens, né, divulgadas. Por que ela pediria desculpas, né, por uma coisa que ela não fez? Tamanha gravidade do que ela fez, para a posição que ela exerce na sociedade, para uma conduta ética e moral dela, né, é grave você fazer esse tipo de comportamento na questão das mortes ali, do luto da pessoa. E ela pediu desculpas, cara. Então ela confirma, ela confessa que é real aquilo ali. Não tem mais o que debater, galera. Não tem mais o que debater. Eu acho que é o seguinte, né? Agora é só a gente esperar, né, aquela parcela da população que está ao lado daqueles caras ainda entenderem a gravidade do que está acontecendo, né, que nem as mentiras que eles diziam que era adulterado, que era falso aquilo, né, que os próprios denunciados envolvidos ali, né, estão confirmando, né, a verdade do que está sendo vazado, e a gente só tem que esperar a galera entender que é muito grave, que aquilo é inaceitável, cara. Que aqueles caras deveriam estarem todos presos, todos os envolvidos na Lava Jato ali deveriam estar todos presos. Aquilo é uma quadrilha, conspirando, cometendo crimes, né, mentindo, descaradamente, desesperadamente, né, para se manter um pouco mais. Quase deu certo, cara, quase. Mas tem gente que acredita neles ainda. Então, né, se eles confirmam que aquilo é verdade e a pessoa ainda está do lado deles, aí já não é mais questão de justiça, de conhecimento, de acreditar ou não. Aí é questão de caráter. Caráter. Beleza? O caráter das pessoas que acreditam nos bandidos é tão criminoso quanto os bandidos que elas idolatram. Valeu.